Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia da PS Arquitetura e hoje eu vim te orientar em relação à altura de instalação de um pendente ou de um lustre. Mas se você ainda não escolheu o seu modelo de pendente ou de lustre, eu quero te passar primeiro umas regrinhas básicas que podem te auxiliar nessa escolha. Antes de tudo, uma dica importante. A distância entre o topo do pendente até o teto deve ser de no mínimo 20 centímetros. Então se você não consegue respeitar essa altura, talvez não seja a melhor opção. Então eu te indico ou um modelo de luminária de sobrepor, ou de repente, né, se você tem a opção de ter o forro de gesso, aí você consegue trabalhar com spots, né, embutido, ou até mesmo um trilho. Então vamos lá para a primeira dica. Em um dormitório, por exemplo, você tem a cabeceira, logo ao lado você vai ter um criado, e ao invés de você colocar um abajur, você escolheu um pendente. Mas aí fica aquela dúvida, né? Que tamanho que eu posso colocar esse pendente? Então ele nunca pode ultrapassar o tamanho desse criado, tá? Por questões de proporção. Então a primeira coisa a fazer é definir o layout, definir o tamanho no caso da marcenaria do criado, e aí você consegue escolher o melhor modelo que se adeque, né, a esse espaço que você tem disponível. Agora, uma regra que se aplica a uma sala de jantar, por exemplo, né? Você tem uma mesa e essa mesa retangular, ela tem 90 centímetros de largura, por exemplo. Então, o diâmetro, né, indicado, né, para um pendente ou um lustre é 1/3 em relação à mesa. Então, ela deveria ter 30 centímetros de diâmetro. E aí, se você quiser, né, colocar uma luminária com diâmetro menor, você de repente pode trabalhar com mais, né, luminárias, mais pontos, né, de pendentes para essa mesma mesa. Já para uma mesa redonda, se ela tem um diâmetro de, por exemplo, 1 metro, você considera que o diâmetro do pendente ele vai ser metade em relação ao tamanho da mesa. Então ele teria 50 centímetros de diâmetro. Isso para trazer uma proporção legal, né, para esse pendente, né, para deixar o espaço mais harmônico. Outra dica bastante importante é quando você for comprar, né, escolher esse modelo de pendente, procurar um modelo que te dê uma flexibilidade maior em relação à instalação, né, com fios mais longos, que você consiga trabalhar melhor em relação a essas alturas. Claro que seguindo, né, essas regrinhas básicas de altura, né, essas alturas médias que eu vou passar agora para vocês. Então, qual que é a altura ideal de instalação de um pendente ou de um lustre em relação a uma mesa de jantar ou de cozinha, por exemplo? Então, a gente precisa ter 70 a 90 centímetros livre, né? Pegando do tampo até a luminária por baixo. Então, a gente consegue garantir a visibilidade para as outras pessoas que estão sentadas nessa mesma mesa. Em uma sala de estar, por exemplo, você tem uma mesa lateral, né? Uma mesinha lateral ao lado do sofá, e você quer colocar um pendente, né? Então, qual a altura que você deve fazer essa instalação? Então, você tem que deixar livre, né, dessa altura final dessa mesinha até a altura por baixo desse pendente de 30 a 50 centímetros, tá? Ainda falando sobre a sala de estar, em uma situação, por exemplo, de uma sala com pé direito duplo, né? Você tem uma mesa de centro e um lustre direcionado para essa mesa. Qual a altura, né, ideal para a instalação dessa luminária? Então é de 1,5 m a 1,70 m, né? Sempre do tampo, né? Da parte de cima do tampo dessa mesinha e da parte de baixo dessa luminária. Então você garante uma visão completa de um painel de TV, por exemplo, né? Já em uma bancada de refeição em uma área gourmet ou em uma cozinha, por exemplo, você considera a altura de instalação de 70 a 1 metro em relação, né, à bancada e à luminária. Então você consegue garantir a visão, né, completa, né, da pessoa que está na sua frente, por exemplo, e garante uma boa iluminação em toda essa bancada. Em um dormitório, por exemplo, qual que é a altura de instalação ideal, né, do pendente em relação ao criado? No caso seria a mesma considerada para a sala de estar, tá? Então você respeita essa mesma altura de 30 a 50 centímetros. No ambiente com pé direito duplo, por exemplo, a gente deve considerar uma medida de 2 metros livre, para que não atrapalhe a passagem, né, e traga um efeito de iluminação bem legal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Então curta, compartilhe, né, para que a gente possa trazer mais vídeos com dicas para vocês. Esse foi um vídeo mais reduzido, mas eu acredito que pode te ajudar bastante. Então eu vou disponibilizar também as imagens, né, em JPEG desses arquivos.
E para vocês, né, salvarem, né, se um dia precisarem, já tem tudo de uma forma mais didática, né, para que vocês coloquem em prática, né, essas informações. Tá bom? Então, obrigada por assistir até aqui e até a próxima!